Olá pessoal, nós hoje vamos continuar falando sobre o Brasil e sua diversidade cultural. Então, desde a aula passada que a gente já começou com esse conteúdo, né? A gente viu aqui, primeiro tema, Brasil, país de muitos povos e cultura. Para introduzir, vamos ver aqui só esse primeiro parágrafo. A população brasileira originou-se da miscigenação, ou seja, da mistura, né, de vários povos. Por isso, apresenta grande diversidade cultural, que é manifestada na religião, na música, na dança, na alimentação, na arquitetura, no vestuário e etc. Né? Então, essa diversidade, ela é própria, né, da nossa língua portuguesa e é reconhecida como oficial no Brasil. Então, como nós sabemos, o nosso país ele é composto, né, de uma população que é recheada de várias culturas, né, vários povos que formaram essa população. Então, vamos ver aqui, ó, quem são os grupos formadores da população brasileira. Nós temos aqui os indígenas, né, que foram um dos principais na formação da população brasileira. Aí temos os portugueses e outros imigrantes, dos quais aqui foram citados, né? Por exemplo, africanos, que mais? Japoneses, alemães, espanhóis. Aqui a gente tem diversos imigrantes citados, bolivianos, uruguaios, né? Mas os principais são, por exemplo, os indígenas, os portugueses, os negros africanos, né? Que eram trazidos para o Brasil para o trabalho escravo, nessa época em que estava se formando a população brasileira, que foi a época da escravidão. Então, a gente tinha indígenas e negros africanos que eram trazidos de forma, podemos dizer assim, até como se fossem animais, né? Eles eram trazidos à força, amarrados. Muitos deles morriam na viagem, era trazido em navios e no fundo dos navios, nos porões dos navios, né? Em condições que não eram favoráveis. Muitos deles morriam e nem chegavam a completar a viagem. Aí nós vamos hoje continuar a partir daqui, ó. Os brasileiros no censo do IBGE. A partir dessa formação, dessa miscigenação, né, da população, hoje nós temos, na nossa população brasileira, nós temos pessoas de cor branca, parda, preta, indígena e amarela. Então, como que a gente sabe dessas cores? Isso acontece porque o IBGE realiza os censos, né? E entre esses povos que são entrevistados, né? São perguntados a respeito da cor, eles respondem, né, essas cores aqui. Eles dão com as suas cores de pele. Então, a gente tem aqui um gráfico que mostra 45,2% da população que responderam ao censo disseram ser de cor branca, 45,5% de cor parda, 8,9% de cor preta e 0,8% disseram ser indígena ou amarelo. Então, aqui está, né, a composição com relação às cores da nossa população brasileira. Aí nós temos aqui os afro-brasileiros no Brasil atual. Como é que vivem, né, esses afro-brasileiros hoje no Brasil atual? A gente sabe que antigamente eles viviam em fazendas, escravizados, né? Muitos deles fugiam, formavam os quilombos, né? Mas aí aqui nós vamos falar sobre hoje, atualmente. Como está citando aqui, ó. Até 2002,
havia sido identificada apenas 743 comunidades quilombolas no Brasil. Mas aí, depois dessa época, que houve iniciativa dos governos em buscar, né, essa população, hoje são identificadas, né, uma quantidade maior que 3.500. E essa população aí, ela está distribuída no nosso país dessa forma aqui, ó. Esse mapa aqui mostra, né, comunidades quilombolas, isso foi do ano de 2017, como que estão distribuídas. Aí a gente tem a legenda, ó, onde tem um círculozinho pequeno, que corresponde a 40 comunidades. Esse maiorzinho, 150, esse outro, 300 e o maior, 743. Aí a gente vai observando aqui, ó, nos estados, né, de acordo com o círculozinho, o tamanho do círculo, está indicando a quantidade de comunidades quilombolas existentes nesse estado. Como nós podemos ver, o maior deles aqui, ó, na Bahia, né? Ou seja, é o estado que apresenta a maior quantidade de comunidades quilombolas. E o menor aqui a gente pode observar em Santa Catarina e Tocantins, certo? Continuando aqui, ó, a gente tem um pouco aqui falando sobre a desigualdade entre negros e não negros. Essa desigualdade a gente conhece no nosso dia a dia, a gente vê nos jornais, né? Então, no Brasil, cerca de cada 10 pobres, 6 são negros, né? E esses negros são os que apresentam a maior taxa de desemprego, são a maioria dos desempregados. Então, por isso também eles estão considerados, né, dentro dessa faixa aqui de pobres, porque eles não têm tanta oportunidade a encontrar um trabalho, né, digno, a ter um bom salário como a população de cor branca. Infelizmente, existe essa desigualdade, né? E essa desigualdade tanto é vista no mercado de trabalho, como no caso da educação também, né? A maioria das pessoas que têm acesso a uma educação, principalmente quando se eleva a uma taxa a uma série mais alta, né? A maioria são as pessoas de cor branca, principalmente aqui no caso dos negros, principalmente as mulheres, né? As que têm menos acesso. Aí hoje existe os movimentos, né, dos afros brasileiros. Com esses movimentos, eles já conseguiram alguns direitos, né? Por exemplo, com relação à discriminação, eles já conseguiram algum direito, já conseguiram mais, vamos dizer assim, uma chance melhor no mercado de trabalho, já tem mais uma participação maior na questão da escolaridade. Então, esses movimentos feitos a partir desses afros brasileiros, desses descendentes, né, é que vem contribuindo para a superação de barreiras culturais e permitindo que eles se destaquem em várias atividades, como as que eu já citei, né? Então, aqui a gente tem as ações afirmativas. Que são essas ações afirmativas? São exatamente essas conquistas, né, que eles conseguem a partir de lutas que eles buscam fazendo esses movimentos. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem que em março de 2003 é celebrado o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Então, o governo federal criou a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, que desenvolve ações voltadas para a promoção da igualdade e o combate à discriminação racial. Isso aqui são ações afirmativas que são conquistadas a partir dos movimentos que são feitos pelos afros brasileiros e as pessoas que apoiam eles.